Olá, turma do nosso curso regular de música. Boa noite a todos. Ah, Hoje eu venho trazer para vocês o tema da nossa aula, certo? Mais uma aula à distância. Nosso tema de hoje é andamento. Então, os alunos do curso presencial, eles sabem que nós já comentamos algumas vezes, não é? Na turma, sobre o andamento. O andamento é aquele nome, né, um nomezinho pequenininho que aparece em cima da partitura, logo acima da clave. Logo que nós pegamos a partitura, abaixo do título já começa a clave, a armadura de clave, o compasso, né? E em cima a gente tem um nomezinho, né? Alguma coisa indicando o andamento da música. Mas o que seria esse andamento, então? O andamento consiste no caráter da música, no tipo do movimento que pulsa no interior dessa harmonia. Então, esse nome, esse pequeno título que está ali em cima, ele diz para nós qual o caráter daquela música. E, sobretudo, uma boa comparação seria o andamento é como se fosse a alma da música, o espírito da música. Sobre qual espírito ela está fundada? Essa é uma percepção interessante para nós. Sobre qual espírito essa música se move? Bom, o andamento geralmente ele é indicado por um pequeno título, geralmente de uma palavra só, em cima da clave. Então o andamento fica sempre ali em cima, indicando esse caráter da música. Eu tenho aqui, os alunos têm também, né? Eu mandei para vocês uma tabela dos andamentos, certo? Todos vocês têm essa tabela aqui com o título de todos os andamentos, dos andamentos principais que a gente usa na, na, na música, né? Os que mais aparecem para nós. Então tá aqui. Estes andamentos aqui são os principais, são os que mais aparecem. Bom, ao lado dos andamentos, nós temos aqui uma pequena descrição do que significa, não é? A sua tradução. Todos estão em italiano. Ao lado nós temos essa pequena tradução com o movimento que ela indica, né? Que essa palavra indica. E entre parênteses tem alguns números ali, uma gradação numérica. O que seria essa gradação? Bom, nós vemos ali que depois dos números tem uma unidade de medida, né? Essa unidade de medida é BPM. Então, BPM significa batida por minuto. Quantas batidas por minuto aquele andamento, a música naquele andamento tem? Então, aqui, por exemplo, no andamento grave nós temos de 40 a 48 batidas por minuto. Então, em 1 minuto, o metrônomo bate 40 vezes. E interessante que essa medida ela é usada em um instrumento que os estudantes geralmente usam, que é o metrônomo. O metrônomo, todos já viram um metrônomo? Interessante a gente saber como é que é esse instrumento. Ele é bem antigo. Hoje tem os digitais, né, que são bem mais simplificados, mas ele é um instrumento bem antigo. É um instrumento de corda, parece um relógio, né? Ele tinha uma argolinha que você dava corda nele e ele ficava batendo
ou quantidade de tempo que você queria, com um ponteiro e um peso. Igual um pêndulo mesmo. Mas então, esse instrumento é o metrônomo e ele é contado por batidas por minuto. Agora vamos para os andamentos. Então, um andamento muito lento, uma música muito lenta, ela tem um andamento grave. Grave justamente por causa da gravidade, da solenidade, do tamanho, não é? Da batida, da largura entre as batidas. O largo é exatamente isso. Largo significa grande. Então, um espaço grande entre as batidas. Né? Um espaço largo. Larghetto, largo, porém não tão grande. Larguinho, digamos assim. Adagio. Adagio significa com calma. Andante. Andante é a velocidade de quem caminha. Moderado. Moderado, velocidade moderada. Não tanto de uma caminhada, não uma caminhada, um andar suave, mas já um pouco mais rítmico. Allegretto, uma pequena alegria. Allegro, já é mais alegre mesmo. Vivace, muito vivo. Presto, muito rápido. E prestissimo, que é rapidíssimo, um superlativo. Né? Então, esses são basicamente os andamentos que existem. Né? Esses andamentos são os andamentos tradicionais, os que a gente mais vê. Bom, e o que isso diz para nós? Isso diz justamente que caráter que a música vai ter. Então, os andamentos mais lentos, eles são típicos das músicas solenes, litúrgicas, muitas vezes das músicas cênicas que contêm passagens dramáticas, por exemplo, de morte, ou com alguma cena que envolve a morte do protagonista, ou a morte de algum personagem, ou um drama muito profundo que ele está vivendo, uma angústia. Né? Essas cenas é isso que elas estão dizendo para nós, através do andamento. E a música completa o sentido disso. O andamento é só o fundo que aquilo tem. Né? Muito bem. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de andamentos para nós termos uma ideia, né, de como que isso funciona na prática, na música. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, um balé russo do compositor Aran Khachaturian. Um trecho do balé, esse trecho se chama Dança do Sabre. Vejamos aqui.
uma música bem intensa, né? Bem rápida. Qual andamento vocês acham que é? Vocês pensam que essa música está em qual andamento? Pausa o vídeo aí e pensa um pouquinho. Eu vou responder agora. A música está no andamento prestíssimo. E presto a prestíssimo. Então, muito rápida, extremamente acelerada. Bom, vamos pegar um exemplo aqui oposto agora. Vamos para um outro lado. Há um outro tipo de nuance. Então, em vez daquela dança frenética, né, dos movimentos de balé extremamente ágeis e firmes, vamos pegar aqui uma música com um tom mais reflexivo, né, uma levada mais reflexiva, algo um pouco mais tranquilo aqui, até puxado para meditação. Vamos ver aqui do Debussy, Clair de Lune, o clarão da lua. Então vamos ver se a gente enxerga aqui o clarão do luar refletindo em cima de um lago bem bonito, uma paisagem bem tranquila. Enxergar aqui o clarão da lua.
bem mais tranquilo, não é mesmo? E tudo isso por causa do andamento. Esse andamento, o andamento dessa música de Debussy, se chama andante, não é? Agora, um andante très expressivo, que ele escreve em francês, não? Andante muito expressivo. Interessante, então nós conseguimos sentir esse pulso do andante, de alguém que caminha, como se caminhasse abaixo do luar, recebendo aquela lua de prata, não é? Aquela chuva de prata. Maravilhoso, maravilhoso. E existem muitos e muitos outros exemplos de andamento. O ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês é que o andamento, ele não precisa ser levado de uma maneira maquinal. Nós não precisamos compreender os andamentos das músicas de maneira maquinal. O que isso quer dizer? Imagina se todos os andamentos fossem medidos em BPM e só, sem nenhuma indicação textual, apenas com um número. Aparentemente facilitaria a interpretação. De uma certa maneira, sim, porque se você coloca esses textos de expressão para uma máquina, aquilo não significa nada. Então, nos textos, na música eletrônica, não é? Nessas músicas, nesses aplicativos de reprodução de partituras e etc., esses textos não têm muito significado. Eles são só um texto de pauta, né? O aplicativo, a máquina, não reconhece esse texto. E ela vai justamente pelo número do BPM que ela acha que é mais certo, né? Que é mais indicado. Mas a gente sabe que não é só o BPM que conta. Até porque esses andamentos, essa tabela de andamentos que eu passei para vocês, constam apenas os andamentos mais usados, os mais comuns. Ali não tem todos os andamentos que existem, até porque muitos compositores, principalmente a partir do romantismo, depois de Beethoven, vamos dizer assim, eles começaram a ampliar esses textos. Então não usavam textos curtos, né? Só esses textos pequenos. Por exemplo, o Robert Schumann, na sua segunda sinfonia, o primeiro movimento se chama Sostenuto assai, un poco più vivace. Sostenuto assai. Assai é muito, sostenuto, sustentado. Então, muito sustentado, um pouco mais vivo. Um pouco mais vivo. Muito sustentado, muito firme e um pouco vivo. E um pouco mais vivo. Ou seja, sustentado com uma certa gravidade, uma certa solenidade, porém com uma certa vivacidade. Então, não tão lento. Perceba as indicações? Tudo isso para que os intérpretes tenham condições de executar melhor aquela obra. Então, nós não somos máquinas que nós lemos aquele númerozinho lá de BPM, ligamos o metrônomo aqui e vamos solfejando a música conforme as batidas. Nós não fazemos isso. Esse não é o trabalho do músico. Isso daí qualquer metrônomo consegue fazer, qualquer aplicativo consegue fazer. Até tem uns pianos que eles leem a partitura sozinho. Então você encaixa a partitura ali e ele toca sozinho. É muito interessante, uma obra de engenharia fantástica. Mas não é uma obra humana, é uma obra de uma máquina. A máquina é a obra humana, mas a música tocada não é a obra humana. A música que é tocada dentro dessa máquina, né? Ela é
Ela é. A interpretação não é humana. E é aí que está a nossa diferença para as máquinas. Isso é um ponto fundamental da gente entender. Bom, então o andamento ele não é essa estrutura maquinal, essa estrutura fechada, essa estrutura é, de, é, de números, essa estrutura puramente matemática. Ela tem um fundamento humano por dentro. Um exemplo aqui, um outro exemplo, não é? Na nona sinfonia de Beethoven, ele muda de andamento muitas vezes. Ele muda de andamento 12 vezes na nona sinfonia. E esses 12 andamentos, eles são allegro ma non troppo, um pouco maestoso. Então, um allegro, mas não muito, um pouco majestoso. Scherzo. Scherzo é um movimento tripartido, é como se fosse um tipo de um movimento formal, um movimento mais formal. Presto, acelera bastante. Adagio molto e cantabile, volta para uma coisa bem mais tranquilo. Um adágio bem intenso, mas muito cantável, com bastante melodia. É aí que entra aquela melodia principal da nona sinfonia que a gente conhece. Volta pro presto, depois vai para um allegro assai, depois allegro molto assai, ou seja, aumenta a intensidade do allegro. Andante maestoso, um andante bem majestoso. Allegro ma non troppo, ma devoto. Allegro, mas não muito, só que bem devoto, bem devotado à forma. Allegro enérgico, sempre bem marcato. Alegro com muita energia e bem marcado, sem deixar o tempo espaçar muito. Allegro ma non tanto e finaliza com o prestíssimo. Então, vejam quantos movimentos que nós temos, quantos andamentos para indicar dentro de cada passagem, de cada melodia específica. Isso é um trabalho grande, um trabalho muito bem feito, um trabalho estrutural de primeiríssima ordem. Não é à toa que Beethoven é tido como um dos maiores músicos que nós já tivemos na história. Difícil um historiador da música colocar outra pessoa que não seja Beethoven nesse lugar de destaque, como de gênio do Ocidente, de gênio da música ocidental. Muito difícil. E justamente não só por causa disso, isso aqui é só a expressão que ele tinha nos andamentos. Depois, se nós aprofundarmos, a gente tem a grande capacidade criadora dele de criar melodias e principalmente a grande habilidade harmônica de trabalhar essas melodias dentro de formas bastante estáveis e bastante conceituadas naquela época. Então, um trabalho enorme mesmo, digno de mestre mesmo. Beethoven tem tudo isso a nos ensinar. Mas aqui na questão de andamento, é isso que nós temos, não é? Bom, nós teremos, quem sabe, alguns exercícios de andamentos para a gente aplicar aqui, para a gente verificar e treinar. E semana que vem, na turma presencial, vou corrigir esses exercícios, assim como os exercícios de compasso. Tá certo, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e fiquem com Deus. Um grande abraço. Até uma próxima. Tudo de bom, gente.